Prezados alunos, aqui estou, né, uma satisfação revê-los, ainda que por videoaula, né, uma situação nova, inusitada aí para todo mundo, mas enfim, eu estou assumindo aí a cadeira de Direito Empresarial 2, que estava com o professor Juliano, teve algumas questões pessoais aí, pediu e teve que sair aí da Andrade. E aí o professor Rafael me fez esse convite para a gente terminar esse semestre com essa disciplina, né? Então essa disciplina, Direito Empresarial 2, vai ser tocada aí, vai ser finalizada, ou seja, eu vou levar até o final desse semestre com vocês, né? Então, dispenso apresentações, todo mundo já me conhece, né? Já tivemos aí um semestre de aula, então alguns, né, boa notícia, para outros não, né? Enfim, cada um tem aí seu julgamento, mas de qualquer maneira a gente está aí dando continuidade. Bom, o grande ponto, né, que a gente precisa ajustar agora diz respeito à questão das avaliações. Tá? Então, o que acontece? A Uniandrade, a reitoria, a coordenação e tudo mais cancelaram aí essa primeira semana de provas bimestrais. Né? Então, o primeiro bimestre, a prova presencial ela foi cancelada. De alguma maneira, né, não restaria muita escolha, né, não tem como as pessoas se dirigirem a Andrade para fazer a prova. Então, essa avaliação ela passa a ser aí a critério do professor e de modo online também. Né? Então, aquilo que seria uma prova bimestral, ela vai ser via, né, realização de trabalho. E aí que entra o grande ponto, né? Vocês já fizeram, já realizaram alguns trabalhos com o professor Juliano, então eu vou mostrar aí na tela para que vocês consigam visualizar melhor, tá? Consigam ver, né, como a gente vai fazer esse ajuste das notas. Tudo aquilo que foi feito, professor Juliano, vai ser aproveitado e vai compor a nota do primeiro bimestre. A minha avaliação, as avaliações que eu já vou falar aí na sequência, elas serão para o segundo bimestre. Então, tudo que foi feito de trabalhos, né, são 3 trabalhos, eu já mostro aí, compõe o primeiro bimestre. Segundo bimestre serão as atividades aí que eu vou passar semanalmente, mas aí eu já mostro aí na apresentação no Excel. Bom, vejam só, nessa planilha aqui bem simples, né, que eu fiz no Excel, eu sintetizei o primeiro bimestre e o segundo bimestre. Né? Então, vejam, o primeiro bimestre que vocês tiveram aí com o professor Juliano, ele estava, né, colocado aí as avaliações para vocês no seguinte sentido, né? Vocês fizeram um trabalho aí facultativo, né, um trabalho que seria um bônus de meio ponto. Vocês fizeram 2 trabalhos valendo 20 pontos. Então, a soma desses 3 tomava 45 e vocês realizariam uma prova bimestral que valeria 60. Né? Então, vocês somariam aí até 105 pontos. Né? Vocês teriam aí, essa era a formatação anterior. O que acontece? Essa prova bimestral, ela não existe mais. Né? Então, essa prova bimestral aqui não vai mais existir, de modo que esses 3 trabalhinhos que vocês já realizaram, ou quem não realizou ainda, aí vem a boa notícia, vocês podem me enviar isso até dia 30 de abril. Tá? Então, 30 de abril, último dia de abril, é aquela situação, né? Ah, professor, mas esse trabalhinho de 5 pontos eu nem fiz, porque não valia quase nada, ou eu fiz de qualquer jeito. Então tem a chance, cada um de vocês tem a chance de me reenviar esse trabalhinho. Aliás, né, os 3 trabalhos em si, eu peço que vocês me enviem, o prazo final vai ser de 30 de abril, então último dia desse mês, que agora esses trabalhinhos que antes estavam assim classificados, agora eles passam a ter essa graduação. Aquele trabalhinho de meio ponto vai valer 1 ponto, né? Então, ou 10, né, no caso. Então, aquele que fez de qualquer jeito ou fez sem muita atenção, pode refazê-lo e me enviar até dia 30 de abril. E os outros 2 trabalhos, né, aqueles que valiam 20 cada um, vai ter um peso bem maior, 45 cada. Então, a mesma lógica. Ah, professor, eu fiz de uma forma bem simples, eu fiz correndo, eu fiz. Agora todo mundo vai ter um prazo prorrogado para me encaminhar aí esse trabalho até dia 30 de abril.
Ah, professor, mas eu já enviei, então eu quero enviar de novo. Ok, me envie de novo. Por favor, sinalize, né, nesse novo envio que você está enviando duas vezes, senão, né, eu posso aí me confundir no controle. Então, o primeiro bimestre, que foi feito pelo professor Juliano, a nota de vocês vai ser feita dessa maneira, né? 2 trabalhos com 45 e um trabalho valendo 10. Então, fiquem atentos aí, eu vou reforçar a cada semana. E no segundo bimestre, como é que funcionam as avaliações? Bom, no segundo bimestre vai ser aí conteúdo que eu vou ministrar. Vejam, vocês já me conhecem, vocês sabem que a gente sempre fazia um trabalho em sala de aula, não vai ser possível, né? Então, esse trabalho em sala de aula, eu estou substituindo pelas realizações de questões semanais, tá? Lançadas aqui nessa videoaula. Então, como é que funciona? Ao longo da aula, inclusive hoje teremos já a primeira, ao longo da aula eu vou lançar uma pergunta sobre o conteúdo aí que a gente está falando. Essa pergunta vocês têm que me responder por e-mail, né? Aí eu coloco na tela onde que é qual é o meu e-mail. Vocês vão me mandar a resolução dessa questão, né? Então essa questão toda semana tem que ser enviada e toda semana ela serve para presença, para fins de presença, e ela serve para uma fração de nota, né? Uma fração de nota que, em princípio, a soma de todos eles, todos os trabalhos, vai valer 30. Isso se nós tivermos a prova bimestral do segundo bimestre, né? Então, se nós não tivermos a prova bimestral, essas questões elas vão servir para compor 100% aí da nota do segundo bimestre, né? Então, em princípio, a prova ainda existe, não foi cancelada ainda, mas, né, tudo vem indicando aí que a coisa não vai se normalizar tão cedo. Então, essas questões poderão aí suprir 100% do segundo bimestre. Então, fiquem atentos aí com essa questão das notas. Ao longo aí das semanas eu venho sempre reforçando. Mas hoje nós já teremos uma dessas questões aí lançadas. Elas servem para a presença e também para essa questão da nota. Então não deixem de enviar aí e não esqueçam, né? Não pensem que pode enviar tudo junto lá no final do semestre, não. Essas questões vocês devem enviar sempre até a semana subsequente do dia da aula, né? Então as nossas aulas aí seriam quartas-feira. Eu estou lançando essa questão essa semana, vocês têm que me enviar até quarta-feira da semana que vem. Depois disso eu não aceito mais e não adianta lá no final do bimestre querer me enviar todas as 6, 7 questões aí de uma vez só. Não, não serão aceitas. É semanalmente mesmo. É a ideia da presença que eu estou fazendo aí. Com isso a gente coloca aí em ordem, né, a questão da avaliação. O professor Juliano já me passou aí os parâmetros, né, dos trabalhos que já foram repassados. Serão corrigidos por mim, não por ele, né? Então caprichem aí que vale a nota do primeiro bimestre. Do segundo bimestre são essas questões aí que eu acabei de mencionar. Bom, questão de notas, avaliações é isso. Agora a questão de conteúdo. Bom, basicamente a ementa de Direito Empresarial 2, que é a disciplina, tem 3 tópicos. O primeiro tópico de contratos, o segundo tópico de propriedade industrial e o terceiro tópico de títulos de crédito. O professor Juliano, ele conseguiu aí, né, enfim, pelo que foi me passado, ele conseguiu exaurir aí, conseguiu passar toda a parte de contratos. O que eu vou passar nesse resto de semestre, esse segundo bimestre, é a parte de propriedade industrial e depois a parte de títulos de crédito, né? Então são os 2 grandes tópicos aí que serão, né, ministrados e ensinados aí, passados por mim. Bom, como vocês podem perceber, né, minhas aulas são nesse estilo. O que, que eu faço? Eu adiciono sempre um PowerPoint lá no portal do aluno, que é o PowerPoint que eu vou mostrando agora para vocês terem aí como estrutura da aula, tá? Então, além de eu estar aqui gravando, né, falando, tem aí o PowerPoint de apoio. Como vocês podem perceber, né, não é nenhum estúdio, não tenho editor, não tenho nada. Então são vídeos aí caseiros, né, feitos pela webcam, mas o que importa é o conteúdo aí que a gente está conseguindo, pelo menos nas outras turmas, apresentar para todos. Então, né, fico aberto aí a sugestões, a dicas, a ideias, né, e aí a gente vai seguindo aí com o conteúdo.
começando hoje com a questão da propriedade industrial. Vamos acompanhar nos slides, é sempre mais fácil aí para vocês visualizarem. Quando a gente fala de propriedade industrial, na verdade a gente está falando aí de um segmento extremamente importante vinculado à ideia de incentivo à inovação, à pesquisa, ao desenvolvimento empresarial no país, né? Então, quando a gente fala em propriedade industrial, o nosso ordenamento jurídico ele criou, né, e ele protege algumas situações para que o empresário invista, né, em tecnologia e inovação aí na sua empresa. Então, a propriedade industrial ela liga-se aí à proteção à marca, patente, desenho industrial e indicação geográfica, né? Então, a gente vai estudar todos esses institutos com, né, lá no final a gente estudando aí a questão do crime de concorrência desleal, né? A própria lei aí de propriedade industrial traz algumas situações que configuram aí a atuação indevida do empresário. Então, basicamente, esse menu, né, aí à sua direita, marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica e a questão da concorrência desleal, é o que a gente vê nesse segundo tópico da disciplina, né? O primeiro foi a questão dos contratos, que vocês já viram, contratos em espécie. Agora a gente avança aí na propriedade industrial, começando com a questão da patente, né? A questão da marca a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente inicia com a patente, trazendo aí, né, exatamente a questão da lei de propriedade industrial, né? Nós temos uma lei específica para isso, a Lei 9279 de 96, que traz aí a questão, né, a proteção, a estruturação dessa proteção à inovação, né? Então vejam que dentro de um ramo do direito, dentro dessa conceituação, o que é essa propriedade intelectual, o que é esse reconhecimento? Basicamente, ele é tido aí e tem a doutrina classificado como um direito real, né? Então, ele faz aí, às vezes, como se o empresário tivesse a coisa, né? Esse título, ele tem um título, aquela situação que ele inventa, que ele desenvolve, passa a ser propriedade dessa pessoa, e aí a gente vai para a regrinha geral do Código Civil, né, 1228, que o proprietário aí tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e direito de reavê-la, próprio do direito real, né? Então vejam que esse direito, né, essa proteção que a norma jurídica traz é de conferir aí a propriedade de um modelo de utilidade, de uma invenção, né, de uma indicação geográfica para aquele que o desenvolveu. Então, ele pode usar, gozar e dispor, ou seja, ele pode transferir, por exemplo, aquele direito para um terceiro. A natureza jurídica dessa propriedade industrial é de coisa, né? Então, assim como os direitos reais, o título, né, esse certificado que é concedido aí ao empresário, existe uma autarquia do governo federal responsável por isso, é o INPI, né, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Você abre um processo lá, tem a tramitação, assim que ele finaliza, você recebe um certificado, né? Você ganha um certificado lá, um documento atestando que você é o legítimo proprietário daquela invenção, daquele modelo de utilidade ou daquela marca, né? Então, conforme o caso você registra, conforme o caso você obtém a patente. E a patente é o primeiro ponto aí que a gente vai estudar, né? Então, dentro da propriedade industrial, nós temos, né, todo aquele menu que a gente viu de marcas e patentes. Patentes é o primeiro item ou é a primeira situação aí protegida pela Lei 9279, né? Então, a patente ela é um título que é concedido para a pessoa pelo INPI que recebe o nome de patente. E essa patente, o que, que você patenteia, né? Você patenteia uma coisa nova, né? Algo que você criou ou algo que você aperfeiçoou, que aí recebe o nome de modelo de utilidade, né? Então, a patente aí ela serve para duas situações, tanto para uma invenção, algo novo, como também para um aperfeiçoamento. A gente dá o nome aí de modelo de utilidade,
a gente já vê mais para frente. Então, patente, o que, que é? É um título de propriedade, né? É um título aí concedido pelo INPI que comprova, né, e garante a essa pessoa o reconhecimento de que aquilo é dele, né? O sentido de ser dele significa que ele é o proprietário daquela invenção. Então, ninguém pode, por exemplo, comercializar aquele item. Né? Ninguém pode, por exemplo, fabricar algo igual, porque vai estar violando essa exclusividade de exploração que o autor tem. Né? Então, impede que terceiros, por exemplo, façam aí modelos, né, falsificações, enfim, similares. Né? Então, tudo isso é protegido para aquele que inventou. Então, as empresas, aí, de modo geral, elas têm um cuidado bem grande para, assim que algo é desenvolvido, seja realizada essa patente, porque essa patente ela assegura aí o direito de exploração e impede aí que concorrentes façam, né, e realizem aquilo que a gente chama de contrafação, né, que é a reprodução ilícita e não autorizada de algo registrado. Né? Então, esse titular da patente ele pode sim ceder, né, ele pode fazer um contrato aí de cessão, de transferência daquele bem para que terceiros explorem, mas é sempre aí uma faculdade do titular, do proprietário. Né? Então ele pode gozar, pode dispor daquele bem, e mas é uma prerrogativa dele. Né? Então quem pode ser esse titular da patente? Tem tanto a empresa quanto o próprio inventor, pessoa física. Né? Então, via de regra, aí, a pessoa física, né, ela muitas vezes desenvolve um produto é, para a empresa. Né? Então, aí é aquela regrinha bastante interessante que fala o seguinte: a pessoa física trabalha para uma empresa, desenvolver um produto dentro de um laboratório da empresa, com maquinário da empresa, com know-how da empresa, durante o expediente, o titular daquela invenção é a empresa. Né? Então, a empresa que vai fazer o registro daquilo, não é a pessoa, o funcionário que fez. Agora, se o inventor, né, a pessoa física, faz fora do expediente, com maquinário próprio, até no âmbito de celular, aí a propriedade, né, o inventor aí, a pessoa física que pode registrar aí essa invenção. Bom, nesse momento eu faço uma pequena pausa aí no conteúdo, nos slides, para lançar a questão semanal. Tá? Então eu mencionei lá no início da videoaula, e agora, e é sempre assim, né, ao longo da exposição, no início, no começo, no meio, em qualquer momento, eu surjo, né, eu apareço aí trazendo essa questão semanal. Essa questão semanal, como é que ela funciona? Ela tem que ser respondida sempre até a quarta-feira da semana seguinte, né? Então, por quê? Quartas-feiras é o dia de aula de vocês, nessa disciplina, e essa questão tem que ser enviada de forma individual, e essa questão tem que ser enviada para o meu e-mail. Né? Então, vocês vão responder essa questão, que eu já vou lançar aqui, para o meu e-mail. O meu e-mail aparece aí na tela para vocês. Essa questão ela tem dois objetivos. Primeiro, segurar a presença de vocês. Então, quem não mandar essa resposta, primeiro prejuízo é a falta. Vai receber aí 3 faltas cada questão não enviada. E o segundo ponto, né, ela serve para compor essa fração de nota que a gente explicou lá no início. Né? Então, essa fração de nota pode ser, inclusive, né, dependendo da existência ou não da prova bimestral presencial, pode compor a integralidade da nota do segundo bimestre. Né? Então, não esqueçam e não deixem de enviar respostas curtas, objetivas, não precisa ser nada aí, né, tão elaborado, não precisa ser nada aí que vai exigir uma pesquisa profunda. Eu gostaria de palavras de vocês, né, palavras de vocês aí para trazer essa questão, para responder essa questão. Né? Então, individual, e até a próxima quarta-feira vocês devem encaminhar por e-mail, né, essa resposta para o e-mail que aparece aí na tela. O que acontece, por favor, se identifiquem, né? Coloquem lá no e-mail o nome e o período de vocês, porque só pelo domínio lá do e-mail, muitas vezes eu não consigo reconhecer quem mandou. Né? Então, por favor,
se identifique, né? A identificação é necessária aí para a gente poder dar os créditos, né? E aí é o detalhe. O simples envio da resposta garante a presença, né? Agora, a resposta coerente e correta dessa pergunta, ela vai garantir essa fração de ponto, né? Então, é aquilo, vou mandar qualquer coisa só para presença. Beleza, vai ganhar a presença. Agora, o ponto, essa fração de nota, vai depender aí de você responder de forma correta ou coerente, né? Conforme o caso aí, muitas vezes a gente não tem uma resposta com absoluta certeza dentro do direito, né? Então, a justificativa que vai preponderar. Respostas curtas e objetivas, né? Não me mandem aí 3, 4 páginas, não. Meia página, 2 parágrafos é o suficiente para você justificar aí qualquer questionamento que a gente venha fazer. Bom, e a pergunta que eu lanço ela é bastante interessante, né? E traz aí uma certa, eu não digo discussão, né? Mas em termos práticos, um certo problema. Qual é? Né? A gente acabou de ver na introdução aí desse tema que é o registro, né? Ou o pedido do registro, enfim, a concessão desse título, que é a patente, no caso que a gente está vendo aí, que confere aí o direito da pessoa sobre a invenção. Aí que vem a pergunta, o direito, né, dentro aí do nosso ordenamento jurídico, a pessoa que não registra o produto, ela tem alguma proteção legal? Existem meios, ou existem situações que o inventor, que mesmo não realizando aí o registro competente no NPI, ele tem protegido aí sua inovação, sua ideia original, ou é o título só com ele que vai ser suficiente, necessário aí para que o direito haja ou atue em prol dele? Então essa é a pergunta semanal aí para vocês enviarem para o meu e-mail. Voltamos aí ao nosso slide, né, e dando continuidade à nossa disciplina. Outro item bastante importante quando a gente fala de patente, ou seja, invenção, né, o que é patenteável? O que pode aí ser patenteado? Não é qualquer coisa, né? Então a gente tem aí basicamente alguns requisitos que devem ser seguidos, né? Então o primeiro deles é que tem que ser algo novo. E esse algo novo dentro do direito, ele é determinado aí, ele é especificado, é conhecido de estado da técnica, né? Então vejam, não pode estar no estado da técnica. Estado da técnica, conforme aí artigo 11 da Lei 9279, fala que é tudo aquilo que já é acessível ao público antes da data do depósito do pedido da patente, né? Então, estado da técnica é já estar aí de conhecimento público quando você vai fazer esse protocolo, esse pedido lá no INPI. Então, veja, se algo já está rodando, né, circulando, já é de conhecimento público, já não é mais algo novo. Você não pode mais pedir esse registro, né? O seu pedido, né? O seu requerimento de patente daquele item, ele não vai ser concedido porque ele está, né, de conhecimento público, né? Então veja, primeira situação é que tem que estar além do estado da técnica, ou seja, tem que ser algo velado, algo privado, algo seu, né, daquele que está fazendo o requerimento. O segundo item necessário aí é que tenha que ser algo que não seja óbvio, né, para um técnico do assunto. Então você não pode pedir aí o registro de algo que seja óbvio, que seja parte, por exemplo, de um procedimento, de um processo que todo mundo já aplica, né? Então aquele conhecimento notório, aquelas situações que qualquer um dentro da sua especificação, da sua técnica já saiba, né? Então é uma questão que não seja óbvia, né? Tem que ser algo realmente novo. E o terceiro item é que tem aplicação industrial, né? Então você não pode registrar alguma coisa só porque você achou bonito, só porque você achou, né, que aquilo é algo, né, colorido, algo não. Tem que ser algo, um produto, um consumo para processo e produção. Então, vejam, esses são os requisitos para você obter uma patente, né? Vejam que a gente está falando em específico de uma invenção e a gente está falando de propriedade industrial. A gente vai ver mais para frente
né? E existe toda a questão da propriedade intelectual, né? Então não confundam essa disciplina, propriedade industrial, com a propriedade intelectual, né? O artista, o cinema, o rádio, a TV, o pintor, enfim, tudo isso é regido por outra lei e outras normas, né? Então, cuidado que aqui a gente está falando de uma norma específica que vem tratar das invenções. Invenção, no sentido do direito, é algo de aplicação industrial, né? Aplicação para a indústria, para o comércio. Quando você quer registrar algo simplesmente porque é algo novo ou algo diferente ou algo no sentido artístico, aí você vai para um outro arcabouço jurídico que é a propriedade intelectual, que não é objeto do nosso estudo aqui dentro desse direito empresarial, né? Então fiquem atentos com esse item. Bom, o artigo 8º traz aí, né, esses 3 itens de maneira expressa, né? Tem que ter requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Isso que pode ser patenteável. E nós temos no artigo 10º dessa lei tudo aquilo que não se considera invenção nem modelo de utilidade, né? Então, descobertas, teorias científicas, concepções, né, fórmulas matemáticas, tem aí, né, esquemas contábeis, financeiros, aquelas planilhas, né, de Excel, de fórmulas de atualização, obras literárias, arquitetônicas, artísticas, programas de computador em si, apresentação de informações, regras de jogo. Vejam, tudo isso daí a gente tem que tomar aquele cuidado que eu acabei de falar. Não significa que a pessoa que inventou não tenha direito nenhum sobre isso. Terá, mas terá em cima de outro ordenamento, outra lei que traz a proteção para essa situação. Então, por exemplo, com programas de computador em si, existe uma lei específica, a gente vai falar dela lá mais para frente, sobre programas de computador. Protege quem desenvolveu? Sim, protege, mas não com a concessão de uma patente, né? Isso é importante a gente lembrar. Obras literárias, arquitetônicas, óbvio que o arquiteto tem protegido aí sua construção, seu desenho, mas não com a concessão de uma patente, né? Então esse é um ponto importante aí que a gente precisa lembrar nesse momento, né? A gente vai vendo mais para frente esses autores, né? Esses profissionais têm proteção, mas não com base nessa lei de propriedade industrial. São outras regras, outras ideias aí a serem protegidas. Além do artigo anterior que a gente acabou de mencionar, nós temos também a redação do artigo 18º, né? Então, o artigo 18 vem trazer aí algumas situações que não são patenteáveis, não porque elas não sejam novas ou não porque elas não sejam aí com aplicação industrial, mas porque elas são contra aí uma lógica do direito, né? Então, por exemplo, contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem, à saúde pública, né? Então, você lança lá qualquer situação que o objetivo final seja disseminar uma doença ou prejudicar a população. Obviamente que esse procedimento ele não vai ser aí patenteável, né? Quando a gente fala de produtos ou itens de segurança, de questão de armas, de explosivos e tudo mais, aí exige uma licença especial, existe um ordenamento jurídico específico para isso, tem regras específicas para isso. Então, não é você inventar aí uma metralhadora mais eficaz e correr lá no INPI para registrar de patente. Não, você vai ter que ter uma autorização da Polícia Federal, do Exército, tudo mais, tem todo um trâmite que primeiro tem que ser homologado pelas Forças Armadas, enfim, é todo um procedimento mais burocrático e tem que ser, obviamente, né? Então, outro item que não é patenteável, substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, né? Então, todo ou partes dos seres vivos, né? Então, vejam que você descobre ou faz uma pesquisa, você venda, né, um ser vivo que nunca ninguém viu. Aí não, né, você não pode patentear aquilo. De alguma maneira você vai registrar, você vai ter aí
né, os créditos pela descoberta, mas você não patenteia isso. Com exceção da questão dos transgênicos, né? Vejam que o artigo 18, inciso 3º, inclusive parágrafo único, traz aí, inclusive, o que seriam os transgênicos, né? Então, aquela grande discussão, né, de mutação aí por testes e por experimentos biológicos de situações, né, de plantas ou animais, esses sim são patenteáveis, né? Então, esse procedimento, né, são passíveis aí de concessão da patente, né? Então, uma grande empresa que desenvolve, por exemplo, ou desenvolveu, por exemplo, a soja transgênica, essa grande empresa patenteou esse procedimento, essa semente, e ela detém aí a titularidade daquele item, né, daquele produto. Ou seja, todo mundo que quiser plantar soja transgênica vai ter que pagar daquele que a inventou, né? Então, esse sentido sim é possível aí a patente. Bom, a patente a gente está falando aí de invenção, né? A gente falou e a gente usa e o termo bastante comum é a questão da invenção. Essa ideia é protegida pela patente, sim, e o prazo de proteção é de 20 anos a contar aí do protocolo do pedido, né? Então, a patente, resultado aí de uma invenção, ou seja, algo novo e original, tem uma proteção de 20 anos. Só que a patente ela também cabe para os modelos de utilidade, né? Então, modelos de utilidades é aqueles que dão mais praticidade a algo que já existe, né? Uma nova forma, uma nova disposição. Então, vamos imaginar aí, né, um exemplo da área industrial, o vaso sanitário, né? O vaso sanitário é algo que existe há centenas de anos, mas o formato, né, se ele é arredondado, se ele é oval, se ele é quadrado, se ele... Tudo isso são novas formas ou novas disposições. Então, o mesmo vaso sanitário, ele pode ser registrado por meio de patente, por meio da ideia do modelo de utilidade, né? Um registra um mais oval, outro mais aberto, outro mais fechado, outro mais alto, outro mais baixo. Tudo isso é um modelo de utilidade. Você pega uma concepção já tradicional, né, e você aperfeiçoa aquilo, uma melhoria funcional. Nesse caso de modelo de utilidade, a gente está falando de uma proteção aí de 15 anos, sempre contados da data do depósito e não da data da concessão em si. O INPI, embora tenha melhorado bastante nos últimos anos, né, mas ele já teve aí situações que ele demorou 4, 5 anos para conceder uma patente. Então se discutia muito, né, do dia do protocolo até a concessão, se haveria essa proteção. A proteção existe sim e é expressa, contados da data do protocolo do pedido. Essa questão do prazo de proteção está expressa no artigo 40, né, da Lei 9279. Então, veja, invenção 20 anos, modelo de utilidade 15 anos contados da data do depósito. E o parágrafo único vem trazer uma regrinha própria para aquela situação da demora do INPI, né, que muitas vezes se faz presente. Então, vejam, vamos imaginar que o INPI demore 12 anos para analisar aí um pedido de patente, de concessão de uma invenção. A hora que ele concede essa patente, já se transcorreu aí o prazo de 12 anos. Aí sim pode ser maior do que 20, aí vai para 22, porque o parágrafo único diz que ele não, o prazo de vigência não pode ser menor de 10 da data da concessão aí dessa patente para a invenção ou 7 para o modelo de utilidade, né? Então, se o INPI demorar 12 anos para conceder uma patente, a hora que concede dá mais 10 anos de proteção e não só os 20 da data do depósito, né? Então é uma regrinha aí que está no artigo 40 da Lei 9279. Bom, confere esses direitos, né? O titular, né, o autor, o que ele tem a seu favor no momento que ele é, né, o titular aí dessa patente. Bom, basicamente o que acontece? Ele tem todos os direitos de propriedade, né, inerentes aí à coisa, então a pessoa usar, gozar, dispor da forma que convém, mas aí surge, né, o direito de exclusão, né? Então essa patente confere o titular aí no artigo 42
o direito de impedir que terceiro use aquele item sem o seu consentimento, né? Então, sem consentimento, não pode reproduzir, produzir, né, usar ou mesmo colocar à venda, importar esses itens, né, que ele tem aí a sua concessão, a sua patente. E caso faça, né, de forma indevida, essa pessoa, né, esse titular da patente, ele pode aí caminhar pela indenização, né? Essa indenização, ela via de regra funciona com a soma do dano moral e de um lucro cessante, né? Conforme a situação aí, a pessoa além de um dano moral, né, um dano aí por uso indevido daquele item, ele pode pleitear aí a questão de lucros cessantes, né? Da produção que deixou de ser vendida porque alguém falsificou, né? Então o mercado está recheado de produtos falsificados, então aquele titular deixou de vender, né, uma quantidade enorme de itens. Então aí é uma questão de perícia, né, bastante dificultosa aí a estipulação do valor, mas é possível aí o lucro cessantes também. Avançando aqui no slide, a gente tem aí duas situações bastante interessantes, especialmente aí nessa época de coronavírus, né, e também na questão aí de desenvolvimento, e se a gente for pensar, né, que essa questão se aplica também para as questões farmacêuticas, né, a questão médica e de saúde, nós temos dois institutos aí, tanto a licença compulsória quanto a licença aí por interesse público, que a gente vê na sequência, são situações que o nosso direito permite que esse titular, né, ou aquela pessoa que obteve a concessão, que terceiros utilizem aquela invenção, daquele modelo de utilidade, né, porque eles não estão usando, não estão aí usufruindo daquela coisa como deveria, né? Então aí nós temos até a própria noção de função social da propriedade industrial, né? Então não é e não pode, por exemplo, uma empresa patentear uma determinada vacina, não colocar ela no mercado esperando que todo mundo fique doente para aí sim vender a vacina. Vejam, quando isso está sendo realizado, isso está, né, se atuando aí de uma forma abusiva, você está usando aí do direito, né, do exercício regular do direito, para obter uma situação manifestamente aí contrária aos interesses aí do da sociedade, interesse nacional e tudo mais, né? Então, quando você se utiliza desse direito de forma abusiva, da patente de forma abusiva, existem duas possibilidades, né? A primeira que é a questão da licença compulsória, né? Então, se aquela pessoa, conforme o artigo 68, né, ter aí usar de forma abusiva, né, ou abuso do poder econômico, essa pessoa vai ter aí a quebra da sua patente ou a licença compulsória, né? Então a licença compulsória ela vai significar a possibilidade de terceiros aí usar daquela inovação, daquele modelo de utilidade, né? Então vai se autorizar, né, por meio aí detalhe, tem que ser uma decisão, ou seja, um processo administrativo ou judicial decretando esse abuso, né, da patente, mas uma vez decidido, aí terceiros poderão se aproveitar, perde-se direito da patente, né? Então ele não tem mais a proteção ao direito à patente pela licença compulsória. E uma outra possibilidade é a licença por interesse público, que também está aí, né, na Lei 9279, e tem um decreto específico para isso, né, o decreto 3201 de 99. Vejam, em caso de emergência nacional ou interesse público, declarados aí pelo Poder Executivo Federal, ou seja, um decreto presidencial, poderá ser concedida a licença compulsória para exploração da patente sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. O que é isso? Enquanto que na licença compulsória, a pessoa que tem a patente usou mal aquela licença,
abusou daquele direito. Aqui não. Aqui a pessoa que tem a patente está usando como deveria, está produzindo, está colocando no mercado. Mas só que em razão de uma emergência nacional, interesse público, essa situação precisa ser melhorada. Né? Então, vou pegar o exemplo agora da pandemia, muito apropriado esse exemplo. Vamos imaginar que uma empresa desenvolve essa vacina. Ela vai lá, corre e patenteia. Ótimo. Só que essa empresa é uma empresa pequena, ela não tem condições de atender o mercado nacional e nem mundial. O que acontece? Ela, sem prejuízo dos direitos do titular, ou seja, ela será indenizada por isso, ela receberá por isso um preço médio, mas em razão aí de um decreto, então o Poder Executivo vai decretar que como aquilo exige um interesse nacional, né, o iminente perigo público, aquela licença vai ser, ou aquele produto vai ser produzido por terceiros. Né? Então, basicamente, o que acontece? É um decreto federal que diz, você é muito pequeno, você não tem condições de atender o mercado nacional, atender a população toda, então a gente vai permitir que terceiros façam, mas você vai ser remunerado por isso. A pessoa, né, o inventor vai ser remunerado. Diferente da licença compulsória. A licença compulsória é alguém que está usando mal aquela patente. Aqui não. Aqui a pessoa está usando bem, mas não tem condições aí de atender, né, da forma que se almeja. Então, o que acontece? Esse decreto vai intimar aí o titular, se ele consegue atender, vamos imaginar aí, nesse exemplo, a população total, ele vai se manifestar, ele vai dizer sim ou não, e dizendo sim ou não, artigo 4º desse decreto, dizendo não, constatada a impossibilidade do titular da patente atender a situação, aí sim vai ser concedida aí a licença compulsória, né, de caráter não exclusivo, ou seja, não vai simplesmente tirar de um e passar para outro, não, vai ter todo um procedimento licitatório aí para passar para um grupo de empresas, né, que vão poder atender conforme aí esse decreto federal. Esse ato de concessão aí da licença compulsória, ele tem que prever o prazo de vigência, né, e aquela situação vem no inciso 2º do artigo 5º. Como vai ser remunerado o titular da patente? Né? Então, vejam, a pessoa não perde o seu título, ela não perde a garantia de ser um inventor, ela não perde a patente, mas ela vai ser flexibilizada para que terceiros aí possam produzir, possam também fabricar aquele item por um determinado prazo. E esse titular inicial, aquele que inventou, ele vai ser remunerado. Então vai ser fixado um preço, esse decreto vai fixar esse preço, é um preço médio de mercado, atendido a situações de normalidade, e o inventor ele vai receber por isso, né, seus royalties, mais terceiros é que irão produzir aí. Atendida a emergência nacional, ou seja, suprida aquela produção, aí extingue-se essa licença compulsória e volta aí os direitos para o inventor, aquele que registrou a patente, que recebeu a carta de patente. Bom, pessoal, para esse nosso primeiro dia de videoaula, né, é só. A gente dá continuidade nesse tema e nesse assunto na próxima semana. Não esqueçam de enviar a questão para o e-mail até quarta-feira. E na próxima semana a gente vai estar lançando aí a outra questão e a gente vai estar reforçando aí todas essas situações. Então, eu fico aberto aí às sugestões, às críticas, fico aberto aí, né, a qualquer dica que vocês possam também me conferir. Lembrando que esse slide está no portal do aluno, e aí vocês têm aí condições de acompanhar e fazer as anotações que entenderem pertinentes. Então, um grande abraço, prazer revê-los novamente, e semana que vem a gente dá continuidade.